Olá, meu povo. Hoje é dia 14 de fevereiro, 0h, liberando aqui o nosso quinto dia do nosso jejum abençoado aí de 21 dias. Vamos seguindo na caminhada. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo tema de ontem, referente à maldição, porque é algo realmente pouco falado e muito controverso, que é a maldição hereditária. Afinal, isso existe, não existe, é bem assim, Jesus levou na cruz e pronto, então eu não tenho que fazer nada. Como que funciona? Nós vimos ontem o texto de Neemias, que ele confessou os seus pecados pessoais, Neemias 9, versículo 2, e confessou os pecados dos seus antepassados. Então, de alguma forma, Neemias teve esse entendimento e ele orou a Deus, confessando os pecados que ele não tinha cometido, mas que ele estava passando por uma dificuldade por causa do pecado da sua família, dos seus antepassados. Irmãos, é só olhar para a história. Você vai ver que Neemias, ele estava ali orando baseado o quê? Numa vivência que ele estava tendo referente ao que eles estavam sofrendo. Israel estava sendo totalmente dominado, destruído, porque seus antepassados, eles pecaram contra o Senhor, eles buscaram idolatria, houve assassinato e várias coisas. Vamos usar um exemplo bíblico, que aí não tem como a gente ter dúvidas referente a essa situação. Você quer ver? Vamos ver. O que aconteceu com o rei Davi. Segundo Samuel capítulo 12, o profeta Natan chega até Davi, contando uma historinha de que um homem pobre tinha só uma ovelhinha que ele muito amava, e um homem muito rico tinha muitas posses, muitos bens, e esse homem rico vai lá, pega a ovelhinha do pobre e mata a ovelhinha do pobre, sendo que ele não precisava fazer isso. E Davi fala, esse homem é digno de morte, né? Quem fez isso deveria morrer. Aí o profeta Natan fala, você é esse homem. E aí Davi falou, pequei, né? E nós vemos o quê? Que o profeta Natan falou assim, você é esse homem, segundo Samuel 12, 7, olha só. Você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova? Olha agora o que Deus fala. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, versículo 11, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Deus proferiu aqui uma maldição sobre o rei Davi. E isso nós podemos constatar através da história do rei Davi. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos de maldição familiar. O que aconteceu? O pecado de um homem, como eu falei ontem, nunca afeta ele só. Afeta também sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação, dependendo do quê? Do nível de autoridade que aquela pessoa tinha. Davi tinha autoridade sobre todo o país, então afetou tanto a família dele quanto toda a nação. Então, se uma pessoa tem ali autoridade somente sobre o seu clã, sobre a sua família, aquilo desce para as próximas gerações da sua própria família. Olha o que aconteceu com a família de Davi. O filho dele, o Aminon, cometeu incesto com a sua irmã Tamar. O próprio irmão cometeu incesto com a irmã dele. Tirou a virgindade dela, desprezou ela. Maldição que veio porque Davi fez isso com a mulher de Urias, matou Urias, adulterou, fez coisas terríveis. O Absalão, outro filho de Davi, por vingança, matou o Aminon, porque o Absalão era irmão da Tamar.
E ele ficou muito irado com o que o Aminon fez. Eles eram meio-irmãos, né? Com o que o Aminon fez, fez uma artimanha, matou o Aminon. As maldições foram se prorrogando ali na família. Aí o Absalão também provoca uma rebelião, tentando tomar o trono do pai dele. Davi, temendo ali o confronto, o quê? Ele foge. Né? O Absalão, então, o que acontece com ele? Ele morre de modo trágico, atravessado por uma espada, né, pelos soldados do seu pai. Mais tarde, Salomão, herdeiro do trono de Davi, manda matar o seu irmão Adonias, que também estava ali tentando se rebelar, e Salomão mata Adonias. O próprio Salomão, mais para frente, se corrompe e adora deuses pagãos das suas mulheres, né? Maldição vindo sobre a sua casa. Né? Depois disso, você tem que lembrar que depois o filho de Salomão, Roboão, causou que a divisão do reino e toda forma de degradação moral e espiritual promovida, né, pelos outros que vieram por causa de uma maldição que veio. Então, o que acontece? Existe sim maldição hereditária. O pecado de uma pessoa nunca afeta ele só. Mas a pergunta é, como ser liberto dos pecados e das maldições? Né? João 8,36 fala que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o grande libertador nosso. Ele veio o quê? Libertar os cativos. Isaías 61, Gálatas 3, versículo 10, versículo 13. Você encontra ali a libertação através de Jesus. Óbvio, é claro que é Jesus que nos liberta. Qual que é esse processo? Primeiro eu preciso compreender que eu preciso de libertação. Você deve se humilhar, você deve admitir, né, que houve um pecado cometido. Vamos supor que na sua família, no passado, houveram assassinatos. Né? Antepassados seus cometeram assassinatos, isso nunca foi confessado, ninguém se arrependeu. E você nota que nas gerações seguintes acontecem muitas mortes, abortos espontâneos, pessoas morrem do nada. Isso provavelmente é uma maldição familiar. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso orar, confessar. Mas já morreu, pastor. As pessoas que fizeram isso já morreram. Você não está pedindo perdão para elas, lá onde elas estiverem, se caso elas não se arrependerem, sair do inferno e ir para o céu. Isso não existe. A alma que pecar, essa morrerá. Você vai responder pelos seus próprios atos. Mas existe uma herança. Assim como a herança financeira, uma herança de caráter também passa uma herança de maldição. Então a pessoa atraiu para ela a maldição e essa maldição passa para os próximos, porque o inimigo não sai se não mandar sair. Tem que mandar ele sair e você precisa pedir perdão a Deus. Então se humilhe, admita, né? Declare que Jesus é o Senhor total da sua vida, rompa com toda a aliança do passado, com toda a maldição que veio do passado. Você pode romper com tudo isso através de declarações da palavra, através da sua boca, da palavra de Deus, pedindo perdão. Então fique claro, você não está pedindo perdão para que os seus antepassados sejam perdoados do pecado, mas você está pedindo que aquela maldição se anule da sua geração. Você confessa aquele pecado que veio como herança, você rejeita aquela herança maldita. Veja só, se você é um herdeiro, você tem direito à herança dos seus pais. Seu pai tem lá uma propriedade, uma casa, uma fazenda, um carro, um dinheiro, alguma coisa, e ele morre. Aquilo passa para os filhos automaticamente. O filho não precisa, eu quero reivindicar a herança. A herança passa. E da mesma forma as coisas espirituais. Eu preciso então não querer essa herança maldita e eu cancelo. Eu não quero essa herança. Você anula isso e o Senhor vai te dar então a libertação daquela herança maldita. Existe. Né? O tempo é curto, eu quero fazer vídeos curtos, não dá para a gente ser muito profundo, né? Mas pesquise mais sobre o assunto, leia a palavra de Deus e veja que você vai encontrar muitas bases para isso. Então, que nós, no nosso jejum, você encontre áreas que você precisa pedir perdão, áreas que você precisa confessar os seus próprios pecados, pecados dos seus familiares. Eu já fiz isso.
Já fiz isso com a minha esposa, a gente orou, pediu perdão pelos meus antepassados. Na minha família tem fazendeiros antigos, barões e não sei o que vieram lá de trás, que tinham escravos, que provavelmente maltrataram através da escravidão, né? Torturaram, abusaram de mulheres, de crianças. Tudo isso é uma coisa que eu não aceitei na minha geração. Minha esposa pediu perdão também por pecados passados da família dela. E nós temos a clareza, a convicção de que na minha geração, dos meus filhos, nenhuma maldição continuou. Amém? Maldição sem causa não prospera, diz a palavra do Senhor. Mas quando tem causa, prospera. E às vezes a causa não foi você, foram seus antepassados que geraram aquela causa. Então não é para você ficar paranoico, louco, não. Ai, será que eu estou sofrendo uma maldição dos meus pais? Ore a Deus, peça para o Espírito Santo te dar discernimento e vá confessando e quebrando toda herança maldita na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.